Quando pensamos na história do Brasil colonial, imediatamente lembramos do ciclo do açúcar, das lutas entre indígenas, africanos, escravizados e colonizadores europeus. Mas entre 1624 e 1654, o território brasileiro se tornou palco de um confronto marcante que ia além das nossas fronteiras. Esse período, marcado por batalhas, alianças improváveis e mudanças profundas, revela muito sobre as ambições das potências europeias e as resistências locais no século XVII. Vamos entender como os holandeses tentaram tomar o controle do Brasil e como foram finalmente expulsos. Para entender as invasões holandesas, precisamos voltar ao contexto da União Ibérica, quando Portugal e Espanha, antes rivais, ficaram sob o mesmo trono entre 1580 e 1640. Esse arranjo uniu os territórios coloniais dos dois reinos, mas também atraiu os inimigos da Espanha para atacar as colônias portuguesas. A Holanda, que estava em guerra contra a Espanha, enxergou nas terras portuguesas na América uma oportunidade para expandir seus domínios e fortalecer seu comércio. A Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais, fundada em 1621, foi criada para explorar as riquezas das colônias americanas e asiáticas. O Brasil, com seus engenhos de açúcar e rotas comerciais, era um alvo estratégico e valioso para essa companhia. Além disso, os holandeses tinham outra motivação importante: recuperar o controle do comércio do açúcar, que até então dependia de rotas portuguesas. O ataque ao Brasil, portanto, não era apenas uma questão militar, mas também econômica. A primeira tentativa holandesa de dominar o Brasil aconteceu em 1624, quando Salvador, então a capital da colônia portuguesa, foi invadida por uma frota de cerca de 26 navios, liderados por João van Dort. Os holandeses desembarcaram em força, surpreendendo as autoridades locais e capturando a cidade. Porém, o domínio holandês enfrentou resistência desde o início. A população fugiu para o interior e organizou guerrilhas que dificultaram a consolidação do poder holandês. Além disso, a união entre forças portuguesas e espanholas resultou em uma grande expedição naval enviada para retomar Salvador. Em 1625, após intensos combates, os holandeses foram derrotados e expulsos da região. Essa primeira invasão demonstrou tanto o interesse da Holanda no Brasil, quanto a fragilidade inicial de seus planos de conquista. Oi pessoal, começamos o canal agora. Precisamos do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e continuem nos assistindo. Aprendendo com os erros da primeira tentativa, os holandeses voltaram ao Brasil em 1630. Dessa vez, mirando Pernambuco, a região mais rica e produtiva da colônia nesse período. Liderados por Hendrik Lok e Pieter van Schouten, uma poderosa frota de 67 navios desembarcou tropas que rapidamente tomaram Olinda e Recife. A ocupação holandesa em Pernambuco foi diferente. Ao invés de uma conquista rápida e breve, como em Salvador, os holandeses estabeleceram uma base sólida e começaram a administrar a região. Durante anos, Recife se tornou o centro do chamado Brasil holandês.
Para ser bem mais precisa, 24 anos. Mas os desafios eram muitos. Embora controlassem áreas urbanas e engenhos, os holandeses enfrentaram constantes ataques de guerrilheiros luso-brasileiros que resistiam bravamente no interior desse estado. A chegada de Maurício de Nassau em 1637 marcou uma mudança significativa na ocupação holandesa. Nassau, um administrador visionário, tinha a missão de consolidar o domínio holandês e pacificar a região. Durante sua gestão, Recife se transformou. Nassau trouxe cientistas, engenheiros e artistas para estudar e documentar o Brasil, o que resultou em importantes registros da fauna, flora e cultura local. Ele também investiu na construção de obras públicas, como canais e fortificações, e tentou promover uma convivência pacífica entre diferentes grupos étnicos e religiosos, algo raro na época. No entanto, a administração de Nassau não foi suficiente para superar as tensões. Os senhores de engenho, em sua maioria portugueses, ressentiam-se da presença estrangeira e da interferência no comércio do açúcar. Além disso, a cobrança de impostos pelos holandeses gerava ainda mais descontentamento. A resistência ao domínio holandês ganhou força ao longo dos anos. Em 1645, após a saída de Nassau, as tensões explodiram em uma revolta conhecida como Insurreição Pernambucana, liderados por figuras como João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros. Os insurgentes luso-brasileiros uniram forças com indígenas e africanos escravizados para combater os holandeses. Batalhas decisivas marcaram a resistência. Em 1645, na Batalha de Monte das Tabocas, os insurgentes derrotaram os holandeses em um confronto que se tornou símbolo de coragem e estratégia. 2 anos depois, em 1647, a Batalha dos Guararapes consolidou a força da resistência, sendo considerada por muitos o marco inicial do que viria a se tornar o Exército Brasileiro. Os insurgentes infligiram um golpe decisivo, expulsando as forças holandesas de Pernambuco. O conflito só foi encerrado formalmente em 1661, com o Tratado de Haia, no qual Portugal concordou em pagar uma indenização à Holanda para encerrar as disputas coloniais. As invasões holandesas ao Brasil foram um capítulo marcante da nossa história, evidenciando as disputas globais entre potências europeias e a capacidade de resistência dos povos que habitavam o território brasileiro. Mais do que uma simples tentativa de conquista, esses episódios revelam as complexidades políticas, econômicas e sociais da época. Hoje, as marcas deste período ainda podem ser vistas na cultura, na arquitetura e nas memórias do Nordeste, um testemunho da resiliência e do poder de adaptação do povo brasileiro.